Olá, amigos, meus irmãos. Hoje eu começo a falar sobre escatologia. Eu prometi que nós traríamos o assunto, que nós trataríamos do assunto escatologia. É um assunto difícil de se falar. A Bíblia não ensina escatologia, ela revela a escatologia. O conhecimento das últimas coisas, a revelação dos últimos acontecimentos. Antes de entrar no assunto propriamente dito, eu faço o que todos os que fazem vídeo fazem. Pedir que você se inscreva no canal, se ainda não é inscrito, e dê a sua aprovação lá no like, para que não deixe de fazer isso, porque o YouTube precisa disso para aprovar o nosso trabalho e levar esse trabalho a outras pessoas, a alguém que precisa, a você e a muitas pessoas. Também você pode compartilhar o vídeo. Começamos hoje a falar da introdução sobre o assunto escatologia, que eu prometi que falaria. Escatologia é um assunto difícil de se lidar com ele, porque a Bíblia não ensina escatologia, a Bíblia revela escatologia. E então nós precisamos ter um conhecimento do assunto e ter bastante responsabilidade e cuidado para não cometermos erros e descambar para pensamentos que pode levar até a uma certa heresia. Portanto, nós precisamos ter cuidado com eles. E escatologia é um assunto que está em toda a Bíblia. A escatologia, ela aparece com as palavras o dia do Senhor, o grande dia do Senhor. E no Novo Testamento, mais detalhadamente sobre a segunda vinda de Jesus, nós vemos muitos acontecimentos revelados, porém não existe um livro ou um capítulo que trate unicamente disso. É revelado em textos vários. Então, quando Deus falou a Daniel sobre as últimas coisas, é um dos profetas chamados escatológicos do Antigo Testamento, quando ele acabou de fazer a revelação a Daniel, e Daniel disse: eu não entendo, eu não entendi. Aí Deus disse a Daniel: sela estas palavras, ou em outra versão diz: estas palavras estão seladas, porque serão para os últimos tempos. Quando Jesus se refere a Daniel, a profecia de Daniel, ele diz: quem tem ouvidos, quem tem entendimento, entenda. Ora, esse entendimento, essa sabedoria, não é uma sabedoria humana, uma sabedoria natural. Trata-se de uma sabedoria espiritual para entender. Ele diz: quem tem sabedoria, entenda. Muito bem. Não depende de pesquisas, não depende de pessoas altamente habilitadas a terem conhecimentos. Não. Ela depende da revelação de Deus. E quando João escreve o Apocalipse, ele diz várias vezes: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Este espírito, esta expressão ouvidos para ouvir, não significa ouvidos naturais. Paulo disse que o homem natural não entende as coisas espirituais do Espírito, porque elas se discernem espiritualmente. João estava falando de ouvidos espirituais. Quem tem ouvidos para ouvir, ou seja, capaz de ouvir Deus lhe falar. Ora, ouvidos todos têm, todas as pessoas têm, e na sua maioria tem boa audição para ouvir, mas Jesus estava falando de quem tem ouvidos espirituais, quem tem ouvido para ouvir
as coisas espirituais. Se fosse todas as pessoas que têm ouvido, então todos entenderiam, porque todas as pessoas ouvem, todas as pessoas têm ouvidos para ouvir o natural, mas Jesus estava falando do ouvir pelo Espírito, ouvir o que é espiritual. Então o assunto escatologia é bastante difícil e nós estamos aqui numa introdução que levaremos mais um vídeo porque não se pode gastar muito tempo e nesses vídeos de introdução eu quero falar primeiro os últimos acontecimentos estão profetizados e a linguagem profética ela é difícil porque às vezes ela é enigmática e ela é sempre falada, a linguagem profética, ela é ilustrada, ela é figurada, ela é falada em parábolas, nem todas as palavras que estão empregadas, elas têm destino, elas têm o sentido real delas, porque elas são figuradas, e nós precisamos extrair de tudo isso a verdade. Porém, as últimas coisas serão marcadas pelo arrebatamento da igreja. O arrebatamento da igreja abre os acontecimentos marcados ou profetizados pelas 70 semanas de Daniel. A 70ª semana de Daniel, ela foi profetizada, ou seja, 70 semanas foi designada sobre o povo de Israel. Segundo os estudiosos da palavra de Deus, pela morte de Jesus, quando Jesus morreu na cruz, então houve uma paralisia, ou seja, uma parada nessa contagem. E então abriu-se aí, por causa da rejeição dos judeus. Notem que os judeus rejeitaram a Jesus e o entregaram para ser crucificado. E então, a partir dali, houve a rejeição da nação ao seu Messias. E então Deus abre o tempo dos gentios. Que tempo é esse? No templo que Salomão construiu, ele construiu a primeira parte, o templo, depois o pátio ou aquela parte de exterior, chamada também de outro nome. E depois esse lugar ficou pequeno e então ele construiu um outro por fora, chamado átrio. Ele construiu o átrio do templo e depois ele construiu um átrio exterior. E esse átrio exterior foi porque houve uma necessidade naquele tempo. Mas aí, quando Ezequiel, tendo também uma visão escatológica, na visão Deus manda Daniel fazer a medição, tomar uma vara de medir e fazer a medição do templo. Então Ezequiel começou a medir o templo, mediu o átrio, mas quando foi medir o átrio exterior, então ele foi proibido de medir e foi-lhe dito a palavra: este espaço é das nações. Então isso figurava o tempo dos gentios. O que é o tempo dos gentios? É também chamado de o tempo aceitável do Senhor. Será o tempo em que Deus rejeitou a Israel e passou a trabalhar, a agir, a operar com a igreja, a tratar com a igreja. E a partir de então entra em ação Deus. Até então Deus trata toda a comunicação de Deus, toda a revelação de Deus era para os judeus. Agora Deus trata com a igreja, que é chamado tempo dos gentios, o tempo dos gentios. E então esse tempo
configura, meus irmãos e meus amigos, o tempo da salvação. Então parou, as 70 semanas de Daniel parou na semana 69 e falta a última semana. E a última semana começará a partir do desfecho das últimas coisas que estão profetizadas. E estas últimas coisas envolvem exclusivamente começando pelo arrebatamento da igreja. Será o nosso próximo assunto, mas eu estou falando hoje, introduzindo o assunto, e começa com o arrebatamento da igreja, depois a manifestação de um personagem chamado Anticristo, que governará o mundo nos próximos 7 anos, que é a 70 semanas de Daniel. Virá então começa então o tempo de Israel. Israel nessa época fará uma aliança com o Anticristo, mas quebrará esta aliança no meio do tempo, porque vai descobrir que ele não é o Messias, ele é um embusteiro. E então eles vão quebrar a aliança com o Anticristo e vão ser perseguidos. Eles vão ser perseguidos pelo Anticristo. E Deus vai guardar um remanescente. E aí então eles vão clamar pelo Messias que eles rejeitaram. E é quando acontecerá a vinda de Jesus propriamente dita. Mas a vinda de Jesus, a segunda vinda, o retorno de Jesus, começa com o arrebatamento da igreja. A igreja segue para estar com o Senhor pela ressurreição e pelo arrebatamento. São assuntos que nós vamos tratar. Hoje estamos apenas introduzindo. Depois do arrebatamento, a igreja estará com o Senhor nos ares, onde passarão ali os tempos, 7 tempos ou 7 anos da semana de Daniel, enquanto o mundo terá o seu desenrolar com grande tribulação, com acontecimentos dos astros, do sistema solar, de todas as coisas. Porém, hoje, que nós aguardamos a vinda de Jesus, nós estamos vivendo os sinais que antecedem. E são muitos os sinais que antecedem. Nós podemos ver que esses sinais, eles estão em toda a Bíblia e em todos os acontecimentos diários. São muitos, pais contra filhos, o aumento da violência. As pessoas perguntam por quê. É um cumprimento das Escrituras. Fome em muitos lugares, terremotos em outros lugares, pestilências em outros lugares, o advento de falsos profetas, falsos ensinadores, falsos cristos, é sinal, apostasia da fé nos cristãos. Todas estas coisas são sinais que antecedem a vinda de Jesus. E cada dia que se aproxima, esses sinais, eles são mais intensos, eles têm mais intensidade, eles aparecem com mais frequência. Então nós estamos aqui introduzindo, já estamos aí com 13 minutos, quase 14 minutos, nós vamos encerrar o vídeo e voltaremos falando sobre o arrebatamento. Sobre o arrebatamento, alguns pontos que são importantes, como o fato surpresa do arrebatamento. Ninguém sabe o dia. Quem vai ser arrebatado? Como vão ser arrebatados? Nós iremos falar disso no próximo vídeo. Eu quero desejar a você que o Espírito de Deus, o Espírito da graça, ele lhe ensine, ele lhe revele o quanto é importante este assunto. Muito obrigado pela audiência. Não esqueça de assinar o canal e dar o like, dizer o quê, para que outras pessoas possam ver. Muito obrigado, até o próximo vídeo.